Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxa Educa. Eu sou o professor Júlio e nós vamos para mais uma aula de matemática. Vamos continuar no nosso tema estatístico, falando daquela parte que a gente está estudando e vamos continuar um pouquinho nele, que são os diagramas, né? Já falei para vocês que a estatística pode ser utilizada em vários ramos da nossa vida, então a gente pode pensar, por exemplo, em quando você faz aplicações, né? Essas aplicações têm risco. E qual é o seu risco? Você já calculou esse risco? Por que quando eu tenho um risco maior, a minha chance de ganhar mais é menor? Então vamos pensar tudo isso a partir das aulas de estatística, tudo bem? Então vamos lá. A gente está falando sobre diagrama. Lembra do diagrama de Venn? Ele vai nos auxiliar na compreensão das operações com conjuntos, que vão ser a união, a interseção, a diferença e o complementar. Então hoje nós vamos estudar especificamente essas operações com conjunto. O que é a união? Deixa eu apagar isso aqui. O que é a união entre... O que é a união entre alguns elementos? É quando você pegar todos os elementos de um conjunto e unir com todos os outros. O que é a interseção? A interseção vai ser o quê? O que você tem em comum entre eles. O que é a diferença? A diferença é isso. O que tem de diferente? O que eu tenho que o outro conjunto não tem? Essa vai ser a diferença. O complementar vai significar o quê? Conjunto complementar é o conjunto que vai estar dentro do outro. Então, eu tenho um conjunto lá que é de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O conjunto que contém o número 2 e 3 está dentro desse grande conjunto que tem os números de 1 a 10, certo? Então, nós vamos estudar cada uma dessas operações com conjuntos que veio através do diagrama de Venn nessa aula de hoje. Então, vamos lá. O que é a união? Sabemos que a união entre dois conjuntos A e B é formada por elementos de A ou de B. Em outras palavras, é formada pela junção de A e B. Assim, para representar essa união no diagrama de Venn, basta achurar os dois conjuntos. Então, quando você tem a união, você vai fazer o quê? Você vai marcar todos eles, ó. E o símbolo de união é esse aqui embaixo, tá? Então, olha aqui, ó. Você vai marcar todos... Todo conjunto A. Tô ótimo para colorir, tô parecendo um professor de artes, gente. Todo conjunto B. E aí, depois de marcar o conjunto A e o conjunto B, todo por completo, você então encontrou a união entre esses dois conjuntos aí, certo? Então, a união AB aqui é o nosso conjunto. Então, esse aqui, a união AB. Isso significa que todos os elementos de A juntaram-se com todos os elementos de B. Júlio, vou repetir porque o A tem 1, 2, 3, 4, 5. O B tem 5, 6, 7, 8. O 5 se repetiu. Ok, mas você vai colocar o 5 só uma vez. Tanto que ele vai estar na interseção dos dois, certo? E aqui, então, a gente fala sobre interseção, que eu acabei de dizer. A interseção é o que tem de comum entre eles. Então, a interseção é o que você tem de comum entre eles. Deixa eu só escrever. Então, o símbolo de interseção é o de união é o U normal. O de interseção é o U invertido. Então, a interseção AB é isso aqui. A interseção AB vai dar o quê? Vai dar o conjunto de elementos que fazem parte tanto de A quanto de B. Então, olha aqui. Então, isso aqui, o que tiver dentro dessa parte aqui, será, então, a interseção entre esses dois conjuntos. Então, se você tem o conjunto A sendo 1, 2, 3, 4, 5, e o conjunto B sendo 5, 6, 7, 8, 9, 10, qual é a interseção? O que eles têm em comum? Apenas o número 5. Então, a interseção deles será apenas o elemento de número 5 aí, certo? Então, a interseção vai ser justamente isso. Vai ser o que tem no A, que tem no B. Vai ter que estar nos dois ao mesmo tempo, tá ok? Diferença. O que significa a diferença? A diferença, gente, e aqui, ela vai estar... Ó, foi até melhor que escreveu mais forte. A diferença de A com B significa o que eu tenho no A que o B não tem de jeito nenhum. Então, observe que eu marco o A
Deixa eu voltar para minha caneta aqui, ó. Ó, a diferença B significa que eu marco o A e não coloro nada, nem a interseção do A com B. Eu posso colorir apenas o A. Diferença do A com B significa dizer o seguinte, ó, o conjunto A virou para B e falou assim, ó, isso aqui é exclusivo meu. Tudo que tiver a diferença B é exclusivo do A. Só o A vai ter, o B não pode ter. Júlio, o conjunto A é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O conjunto B é 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. O que que o A tem que o B não tem de jeito nenhum? 1, 2, 3, 4. Júlio, 5 e 6 o A tem. Não vou falar dele, não? Não, porque o B tem 5 e 6, então não pode ser. Então a diferença vai significar justamente isso. Conjunto diferença é o que um tem que o outro não tem de forma alguma. Tudo bem? Vai ser representado então por essa letrinha, parece esse símbolo que parece o símbolo do menos. Vou marcar aqui para vocês como a gente já está fazendo. Vou pôr aqui, esse azul aqui. Então, ó, só faz parte do A. Não pode, de jeito nenhum, ter nada do B. Certo? Então, a única coisa que só faz parte do A e não tem nada do B, a única coisa que tem, só faz parte do A e não tem nada do B, é essa parte aqui que eu estou colorindo para vocês. Ok? Deixa eu acabar de colorir aqui mais ou menos, tá ótimo. Então isso aqui então é minha A diferença B. Isso quer dizer que só o conjunto A que tem. O B ainda não tem nenhuma dessas partes. Vamos lá para o próximo conceito, nosso último conceito da aula, que é o complementar. O que é um conjunto ser complementar? O conjunto ser complementar está escrito aqui, ó. Dados os conjuntos A e B, caso o conjunto A esteja contido no conjunto B. Olha o conceito, contido. Se o conjunto A está contido no conjunto B, significa que o quê? Que o conjunto A está dentro do conjunto B. A contido em B significa que A está dentro de B. A diferença B menos A refere-se ao conjunto complementar de A. Olha isso. Então, falou que é a diferença de B menos A. O que é a diferença de B menos A? O que o B tem de exclusivo, que é só do B, que o A não tem? Refere-se, então, ao conjunto complementar de A em relação a B. Então, o conjunto complementar de A são os termos que A não tem do conjunto B. E lembrar, então, que o meu B tem que ser o grande conjunto que tem tudo lá dentro dele. O A tem que estar dentro dele. Todos os elementos de A têm que estar dentro dele, certo? Para expressar a operação, basta destacar os elementos de B que não estão em A. Então, presta atenção. Se você quer fazer B complementar A, significa dizer que você... Deixa eu marcar aqui, peraí. Significa dizer que você pegou todos... que você pegou todos os elementos que B tem, certo? Colorir ele mais ou menos aqui, não pode pegar nenhum elemento de A. Então, o conjunto pegou todos os elementos que o B tem, certo? Exceto o conjunto de elementos que o conjunto A contenha, certo? Isso significa dizer que o quê? Que esse conjunto é o quê? É o conjunto complementar, quer dizer que se complementa. O que significa complementar? Deixa eu acabar de colorir aqui. O que significa complementar? Significa que vai completar. Então, significa dizer que é o que falta para meu B estar completo. Então, a diferença B fala que o conjunto A é complementar. Por quê? Porque se eu colocar A diferença B, não, B diferença A. Se eu pego B diferença A, eu vou ter tudo isso que eu colori. E se eu pego o A e faço B diferença A, união A, sabe o que acontece? Se eu fizer isso aqui, ó. Cadê caneta? Ó, se eu fizer B diferença A, isso aqui para representar o quê? Para representar meu conjunto complementar. E se depois que eu fizer isso aqui, vou colocar um parênteses, eu fizer união A, sabe o que acontece? Quando o conjunto B é o grande conjunto que está lá dentro, ele volta a ser o conjunto B. Então, significa dizer que o seu conjunto original, ou o grande conjunto, ou o maior conjunto, é o nosso conjunto B. Tudo bem? Vamos fazer algumas situações, problemas agora, bem devagar, tá? E a aula de hoje eu vou fazer diagramas de Venn como a gente já fez, porém, cadê minha caneta? Tá aqui? Tá. A gente vai fazer um diagrama de Venn com mais conjuntos. A gente fez na nossa última aula conjuntos
diagrama de Venn com até 2 conjuntos. Na aula de hoje eu vou partir para um que tenha 3. Então pode ser que fique um pouquinho complicado, mas eu vou tentar fazer o mais lento possível, certo? E olha o que aconteceu. Em uma sala de aula, o professor de matemática decidiu fazer um levantamento dos lanches comprados pelos alunos. A professora então verificou o seguinte, que ela tinha um total de 35 alunos. Desses 35 alunos, 19 compraram salgados. Vou marcar de outra cor, tá? Destes, 4 compraram pizza e salgado. Então, tem 4 alunos que compraram pizza e salgado. E 7 alunos não compraram lanche nesse dia. Quantos alunos compraram apenas pizza? Então, presta atenção. Aqui eu tenho 2 elementos, né? Nesse conjunto eu estou trabalhando com 2 fatores. Que são, os alunos que compraram salgado, eles compraram, dos 19 alunos, cadê? Os 19 alunos que compraram salgado. Ó, 19 alunos compraram salgado. 4 compraram pizza e salgado. Então, eu tive alunos que compraram salgados. Eu tive alunos que compraram pizza. E eu tive alunos que compraram salgado e pizza. Então, vamos começar por essa interseção. Quantos alunos compraram os dois? Ó, 4 alunos compraram pizza e salgado. Então, eu estou colocando aqui, ó. 4. Então, 4 alunos compraram pizza e salgado. Vamos olhar a quantidade de alunos que compraram salgado, ó. A professora, então, verificou que num total de 35 alunos, 19 compraram salgado. Se eu já tenho, isso aqui é meu eixo de salgado, se eu já tenho 4 alunos que compraram pizza e salgado, me restou quantos alunos? 15 alunos para comprar salgado. Então, 15 com 4 deu 19 que ela me falou. Já verifiquei, então, essa informação do 19, já fiz a formação dos 4 que compraram pizza e salgado, e 7 alunos não compraram lanche nenhum. Então, 7 alunos, vou deixar aqui de fora, 7 alunos não compraram lanche nenhum. Quantos alunos compraram apenas pizza? Eu vou chamar essa quantidade de alunos que compraram pizza de X aqui. E eu sei o total de alunos. Ó, eu sei que 15 alunos compraram salgado apenas, 4 alunos, que tem a interseção aqui, compraram salgado e pizza. Eu sei que X alunos compraram apenas pizza. E eu sei que 7 alunos não compraram nenhum salgado. Isso aqui deu o total de alunos que a minha turma tem. E a minha turma tem 35 alunos. Então, para mim achar o X, eu vou pegar e somar isso aqui e depois passar para o outro lado, tá? Então, 15 mais 4 deu 19, com 7 deu 26. Então, 26 mais X igual a 35. Quer dizer, então, que o X é igual a 35 menos, porque esse 26 está positivo, ele passa para o outro lado com o sinal oposto. Então, ele passa 26 negativo. X é igual a 35 menos 26. Quanto que é 35 menos 26? 9. Então, quer dizer que eu tenho 9 alunos, vou colocar aqui, ó. 9 alunos compraram apenas pizza aqui, como me foi pedido, certo? Vamos fazer a segunda situação. Em um curso de idioma, foi feita uma pesquisa com adolescentes para verificar quais línguas estrangeiras eles gostariam de aprender. Olha o resultado. 23 queriam aprender inglês. 24 queriam aprender espanhol. 25 queriam aprender italiano. Chegou quem queria aprender inglês e italiano, era 12. Chegou-se em quem queria aprender italiano e espanhol, eram 10. Chegou-se em quem queria aprender inglês e espanhol, 9. Por último caso, quem gostaria de aprender inglês, espanhol e italiano, os 3, eram 7. Quantos alunos foram entrevistados? É o que eu falei para vocês, gente. Eu preciso fazer o diagrama de Venn com 3 conjuntos. Os alunos que gostam de inglês, que querem inglês, os alunos que querem o espanhol, que gostam do espanhol, e os alunos, olha aqui, ó, quando eu tenho 3 elementos, que gostam de italiano. E como eu comecei a explicar para vocês lá no início, quando eu tenho mais de uma pessoa que gosta de mais de uma coisa no conjunto, eu começo pela interseção. Então, eu vou começar pela interseção dos 3 aqui, tá? Então, quem que gosta? Quantas pessoas querem os 3? 7 pessoas gostam de inglês, espanhol e italiano. Então, coloquei, ó, isso aqui faz parte do inglês, do espanhol e do italiano. Então, eu coloquei o 7 aqui, certo? E agora eu vou para as outras interseções. Vamos lá aqui, ó. Tô começando de baixo para cima, tá? Tô fazendo assim, ó.
9 pessoas gostariam de aprender inglês e espanhol. Então, aqui, ó, inglês e espanhol é isso aqui. A interseção apenas dos dois está aqui. Se eu já tenho 7 aqui, para mim chegar em 9, quanto que falta? 2. Então, dos 9 que queriam aprender inglês e espanhol, 7 deles queriam aprender italiano também. Está correta a minha informação. Vamos para o próximo. 10 pessoas queriam aprender italiano e espanhol. Volta aqui. Italiano e espanhol, a interseção está aqui. Se eram 10, eu já tenho 7 aqui, falta-me 3. Muito bom. Vamos voltar. 12 pessoas gostariam de aprender inglês e italiano. Então, inglês e italiano eram 12. Se eu já tenho 7, faltam-nos 4 pessoas, certo? Já fiz toda a interseção, agora eu vou fazer a particularidade de cada um desses 3. Olha aqui, ó, 25 pessoas queriam aprender o italiano. 25 pessoas no italiano, mas eu já tenho 5 com 7, 12, com 3, 15. Falta 10 para chegar nos 25, né? Vamos para o próximo. 24 queriam aprender espanhol. Espanhol, tenho 24. Se eu tenho 7 mais 3, 10, mais 2, 12. Para me chegar em 24, faltam 12 pessoas que querem aprender apenas o espanhol. E por último, o inglês, que tenho 23 pessoas querendo. Se eu já tenho 2 com 7, deu 9. Com 5, deu 14. Para mim chegar em 23, falta 9 pessoas. A pergunta do exercício é, ó, eu fiz o diagrama de Venn para me auxiliar a achar a quantidade de pessoas. A pergunta é, quantos adolescentes foram entrevistados? Então, tem que somar tudo. 9 com 2, ó, 9 com 2 deu 11, com 12 deu 23, com 7 deu 30, com 3 deu 33, com 5 deu 38, com 10 deu 48. Então, 48 adolescentes foram entrevistados. Essa seria, então, a nossa resposta do diagrama de Venn com 3 conjuntos. Tudo bem? Pessoal, então essa foi a nossa aula. Queria agradecer a participação de vocês. Grande abraço e até a próxima aula. Valeu!